Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, agora no capítulo de número 8. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Então aqui nós já temos Lucas apresentando aquela continuidade que nós temos estudado, de que Jesus inicia o seu trabalho como um rabino, ele tem uma sinagoga, ele está ali na cidade, perto dele ele vai desenvolvendo uma amizade com Pedro, Tiago, João, André, e ele vai passando a informar que ele precisa levar essa mensagem, que ele tem uma mensagem especial, ele tem uma mensagem além da que os rabinos ficam a vida inteira em uma só sinagoga, em uma só vila, uma só cidade ou aldeia. Mas Jesus não, Jesus tem uma mensagem que ele diz que precisa anunciar para todo Israel. Então agora nós entendemos que ele realmente se desvinculou do seu trabalho, do seu salário como rabi, como mestre em sinagoga em uma cidade ou aldeia de Israel. E ele agora vai sair com os seus 12 discípulos e mais algumas mulheres que os ajudam, que trabalham, que até mesmo sustentam com os seus bens, ajudam no sustento do grupo, daquele ministério de Jesus com os 12, e ele agora se desprende da Galileia e realmente parte para todas as outras cidades de Israel. Ele agora andava já de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, porque ele tem uma mensagem, além da mensagem dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, ou simplesmente da religião judaica. Jesus tem a anunciar e pregar o evangelho do reino de Deus. Esse domínio agora do Espírito de Deus, que vai se consumar com o batismo com o Espírito Santo. Então, esse evangelho do reino inclui a pregação da mensagem para os pobres, do fim do cativeiro, de uma mudança na estrutura econômica, política de Israel, mas também os demônios serão manifestos e expulsos, espíritos malignos, e os enfermos serão curados. Então o reino de Deus traz este poder, traz essa bênção, traz o livramento, traz a cura, traz também uma mudança física, uma mudança na saúde. Então o reino de Deus é um lugar de cura, é um lugar de paz, é um lugar onde o demônio, o espírito maligno não permanece, onde há a presença de Deus através do poder do Espírito Santo. Então este é o reino de Deus, é o evangelho, são boas novas de que algo novo realmente chegue, algo bom, algo maravilhoso, que vai mudar as estruturas. Ele vai implantar um reino, é o reino de Deus. Então as autoridades já estão assustadas, temerosas, porque já entenderam que vai significar a troca do domínio, do governo, da liderança. Isso aconteceu de qualquer forma, querendo eles ou não, tentando matar Jesus, crucificando Jesus, de maneira nenhuma conseguiram impedir que a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, levasse ao surgimento do reino de Deus em Jesus, no Messias, através de homens e mulheres batizados com o Espírito Santo, com poder, levando este evangelho à frente. Mulheres que haviam sido libertas e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então essas mulheres tinham uma gratidão
de uma forma especial de demonstrar essa gratidão através de andar juntos, servir, ajudar, ser fiel. Então, toda uma característica das mulheres é que é destacada. Elas também são vítimas de espíritos malignos, são vítimas de demônios, porque têm uma vida de submissão, têm uma vida de pouca reação, e isso as leva a cometer atos que a consciência delas sabe que está errado, e isso vai levar à opressão maligna, porque um pensamento que se sabe errado, pecaminoso, contrário à lei de Deus, e a mulher estudava, a mulher sabia, a mulher talvez fosse ainda mais dedicada ao estudo do que os homens. Então esse choque com a consciência da mulher levava ela ao maior número de opressão maligna, porque os demônios atuavam nessa área da mente, da consciência. Então Jesus libertou várias mulheres curadas de espíritos malignos e de também enfermidades, inclusive Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então houve também um destaque para aquela mulher que tinha 7 demônios e agora servia Jesus com uma experiência maior, com um conhecimento ainda maior. É um sinal. Se ela ficou tão possessa, é porque ela tinha um ministério, tinha um conhecimento, tinha alguma coisa para se revelar como um dom espiritual muito marcante. Então acaba sendo mais atacada, mais oprimida e depois de liberta vai poder cumprir o seu ministério, principalmente após ser batizada com o Espírito Santo. Então Jesus já estava nesse sentido, desvinculado lá da sua sinagoga original e podia andar por todas as cidades. Então, chegando a um certo lugar, temos aqui o versículo 4, que diz assim: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Então, de várias cidades ao redor, as pessoas iam seguindo a Jesus, marcando o lugar onde ele estava, para ouvi-lo, para serem curadas e libertas dos espíritos imundos. Versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então essa primeira parábola que Lucas menciona, ela diz respeito a ele mesmo e aos demais que vão sair pregando a palavra, semeando a semente, porque essa semente é a palavra de Deus. O semeador é, em primeiro lugar, o Messias, e depois os que foram batizados com o Espírito Santo e saíram pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. A semente tem o seu valor, ela não é questionada, ela não é avaliada, ela não é julgada, ela é simplesmente a semente pura, é a semente que vai gerar o fruto, a árvore, a colheita, a bênção no reino de Deus. Porém, o problema está na terra onde cai. A primeira cai junto do caminho. Junto do caminho, as pessoas passam e as aves do céu têm acesso àquele espaço limpo, formou um caminho, e ali a semente caiu, mas está aberta, está livre, pode ser pisada e comida pelas aves do céu. Então o problema está no terreno, em quem caiu. Há pessoas que sabem de alguma coisa, recebem uma mensagem, mas elas próprias não assimilam, não valorizam. Elas saem conversando, contando, repartindo, e outros mentem para elas. Se veem que tem valor para ela, não vão querer que ela cresça mais do que ele. Então a pessoa é enganada, falsos amigos, falsos conselhos, então é roubada. As aves do céu comem, é pisada também neste caminho de muitas pessoas dando opiniões erradas, contrárias ao seu bem, ao seu benefício. Elas não querem te ver bem. Então, na hora que você recebe uma coisa boa, elas vão fazer de tudo para te convencer que aquilo não tem valor, para que você jogue fora e não melhore, não fique melhor do que elas, o que para elas seria uma humilhação, como foi para Caim ver Deus reconhecer a adoração de Abel, levou Caim a que seu semblante fosse descaído e acabou que Caim matou Abel. Então as pessoas não querem ver você progredir, prosperar e receber a bênção de Deus,
por isso as aves do céu a comeram e foi pisada. Versículo 6. E outra caiu sobre pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Então não tinha o terreno próprio, o carinho, o amor da recepção, da comunicação, do entendimento, da reflexão. Uma terra seca, sobre pedra, nem sequer retém a umidade, então não conseguiu trabalhar com aquela mensagem do reino de Deus, com aquela semente, e ela secou-se naquela pedra. Pessoas que têm um coração de pedra e não gastam tempo com reflexão, com cuidado de avaliar as coisas e reter o bem. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Nós já sabemos que esses espinhos são os cuidados do mundo, é o mundo em volta, com todos os seus pedidos, com todas as atividades do mundo, e esse espinho vai crescendo e sufocando a palavra. A palavra não encontra espaço na vida dessa pessoa que precisa estar nas atividades, nas diversões, ganhando o mundo e perdendo a sua alma. Então vai perder a sua alma por causa desses espinhos que vão sufocar ali a palavra de Deus. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então as pessoas deveriam compreender que era o início. Lucas está aqui pegando a primeira parábola, que fala do lançamento da campanha de Jesus, da pregação do Evangelho do Reino de Deus, e que aquele semeador seria Jesus e que a semente era a palavra de Deus. Então, a boa terra é a pessoa que recebe com bom coração, com bom pensamento, com fé, se agrada de Deus, não se escandaliza com Jesus, então ela vai nascer e vai produzir fruto, vai se multiplicar a 100 por 1. De uma só semente, vai produzir 100 novos frutos, vai multiplicar as novas sementes, e assim o Evangelho tem crescido sobre a terra, se espalhado por toda a terra, quando essa semente, a palavra de Deus, que não é avaliada, não é questionada, é a pura, perfeita palavra de Deus. Então o que deve ser avaliado é o coração, é a terra onde essa semente cai. É essa terra que vai fazer a diferença. Se for boa terra, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Fruto é bom, o fruto é o fruto da palavra de Deus. Mas a terra tem que ser boa, para que possa produzir, nascer daquela semente os frutos. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos dar ouvido com fé, receber essa palavra. Ela vem ao nosso coração quando nós queremos ser boa terra, queremos produzir para a glória de Deus, queremos servir a Deus, queremos ver o reino de Deus tomando conta de toda a terra, queremos ver o diabo derrotado, envergonhado e a glória de Deus resplandecendo sobre a terra. Quando temos esse propósito com fé, nós somos batizados com o Espírito Santo. Vem o poder de Deus sobre a nossa vida. Diz: muito bem, meu servo, bom e fiel, tu tens me agradado, tu queres realizar a minha vontade, pois eu vou te dar poder para que você cumpra este propósito e tu serás uma bênção nas minhas mãos. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo para dar muitos frutos para a glória de Deus hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.